e hoje nós vamos estudar um pouco os capítulos 1 e 2 do livro de Esdras. Então, abra sua Bíblia em Esdras. O tema dessa aula é Deus é soberano sobre a história e os corações. Esdras, capítulos 1 e 2. Vamos ler o capítulo 1 e depois a gente vai ler alguns versos do capítulo 2. Esdras, capítulo 1, diz assim, então. Esdras 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem, com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitradate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Bom, você deve estar pensando, o pastor escolheu esse texto, esse tema, porque ele quer falar de ofertas voluntárias para a construção do templo, né? E você tem razão. E você tem razão. Mas não é especificamente disso não que eu vou falar, mas faz sentido, né? Vamos lá. Irmãos, o livro de Esdras e Neemias, ele pode ser considerado um só livro, tá? É um livro que na Bíblia hebraica é um só. Então nós temos aqui nessa narrativa de Esdras e Neemias a história do retorno do povo do exílio babilônico para a sua própria terra, né? Lembrando bem grosso modo aqui a história de Israel. Deus chamou Abraão, fez com ele uma aliança. Abraão, rico que era, teve uma família grande de posses, mas ele era nômade, ele não tinha sua própria terra, mas Deus prometeu a ele uma descendência e uma terra. Ele foi peregrino naquela região. Então, veio Isaac, veio Jacó. Então, o neto de Abraão, ele teve seus 12 filhos, e num período de escassez, né, de fome na terra, como já estava lá José, um dos seus filhos, toda essa família vai para o Egito, e ali, né, durante bastante tempo, eles crescem numericamente e se fortalecem. E ali acontece, sob a liderança de Moisés, um êxodo. Eles saem do Egito para retornar para a sua própria terra,
a qual eles conquistam efetivamente sob a liderança de Josué. Josué, durante todo o período de Josué e os seus líderes ali contemporâneos, o povo caminhou nos caminhos do Senhor, mas logo depois eles se desviaram dos caminhos do Senhor, e então veio o período dos juízes, em que Deus levantou alguns homens, algumas mulheres, para livrar o povo dos seus inimigos locais, porque eles não cumpriram a ordem de Deus de limpar toda a terra para poderem ali habitar. Então, eles enfrentam esses inimigos, são muito afetados, né? O livro de Juízes é um livro bem complicado, uma história bem difícil para o povo de Deus. E aí, eles próprios, nesse contexto, pedem um rei. E Samuel acaba, então, sendo usado por Deus para nomear o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi um rei que não foi um bom rei, segundo o coração de Deus. Então, Samuel, por direção de Deus, unge Davi. E Davi, então, consegue unificar e estabilizar o reinado. Foi um homem de guerra, um homem que sim, enfrentou muitos inimigos, foi vitorioso no seu período, teve problemas familiares, mas Deus o abençoou, fez com ele, estendeu a ele a sua aliança, para que nunca perdesse alguém da sua descendência que estivesse no trono. Seu filho Salomão também desfrutou de um período de grande estabilidade, de grande crescimento, mas depois da partida de Salomão, então houve uma divisão no reino de Israel. Veio a divisão do reino do norte e o reino do sul. O reino do norte reconhecido como Israel, propriamente dito, e o reino do sul reconhecido como Judá. O reino do norte se desviou muito de Deus, a ponto de, no período dos assírios, eles terem sido levados e jamais terem voltado para a sua própria terra. Então, nós não temos uma continuidade dessa tribo do norte, vamos dizer assim, desse grupo do norte de tribos. Já o reino do sul, os judeus, eles permanecem por bastante tempo, não porque fossem melhores, porque eles incorreram nos mesmos pecados do reino do norte, mas com o reino do sul seguia a linhagem de Davi, né? A linhagem santa da qual viria então o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Mas para disciplinar o seu próprio povo, Deus permitiu que os babilônicos, que haviam vencido os assírios, eles então foram vitoriosos sobre Israel, sobre o povo de Judá, e levaram então os judeus cativos em diversas expedições, até que restou muito pouca gente ali. Alguns fugiram para o Egito, nessa leva foi o profeta Jeremias, deve ter morrido também por lá. Profetas como Daniel, como Ezequiel, eles foram profetas do tempo do exílio, né? E por meio de Jeremias, por exemplo, havia sido anunciado que esse exílio babilônico duraria em torno de 70 anos. E o texto que nós acabamos de ler é, então, o momento em que Deus, de forma soberana, né, atua na história para que o seu povo retorne para a sua própria terra, para dar continuidade, então, à história da redenção. Lembrando que a Bíblia é uma grande história que nos fala sobre o nosso Redentor, a maneira como Deus encaminhou e providenciou soberanamente a vinda do seu Filho. E, vez após vez, história após história, nós temos as comprovações de que, se essa história dependesse dos homens, nada tinha acontecido, nós não teríamos até hoje um Salvador. Mas é porque Deus assumiu a responsabilidade, porque Deus é soberano, porque Deus cumpre as suas promessas, que então nós vemos Deus trazendo tudo à conformidade dos seus decretos, para que nenhuma das suas promessas deixasse de ser
cumpridas. Então, esse é um breve panorama da história até esse momento. Bom, temos aqui, eu pus 2 ou 3 slides aqui, com um cronograma aqui, Ixi, saiu tudo, dá um tab ali nas 2 linhas ali de baixo, que eu acho que chega lá. Bom, nós temos ali, veja, aqui o acontecimento à esquerda e ali um ano aproximado, tá? Você vai ver que é decrescente, tá? Porque pensa assim, a história antes de Cristo, ela aumenta dessa forma. Então, 1, 2, 3, dessa forma, para a esquerda. E depois de Cristo, 1, 2, 3, para a direita, certo? Então, quanto mais distante da vinda de Jesus Cristo, maior o número. Quanto mais perto da vinda de Jesus Cristo, menor o número do ano, tá? Então, Ciro II, ou Ciro o Grande, ele reina sobre a Pérsia nesse período de 559 a.C. Ciro captura a Babilônia, é vitorioso sobre a Babilônia nesse período, nesse ano. E no ano 538, cerca de um ano depois ele assumiu o poder sobre aquela região, ele publica este decreto que nós acabamos de ler, tá? Por volta desse ano também acontece o retorno sob a liderança de Sesbazar e Zorobabel, como nós vamos ver ainda hoje. Aí, na sequência, o altar do templo é reconstruído, é lançada a fundação do templo, aí vem oposições que fazem com que a obra pare, né? A obra de reconstrução do templo pare. Aí, no próximo slide ali, Dario, né? Um outro rei agora, Dario, reina sobre a Pérsia nesse período. O templo é terminado. Tem ali a menção do livro de Ageu, foi pregado recentemente, se eu não estou enganado, né? O profeta Ageu é contemporâneo aqui de Esdras, Neemias, por volta daquele período, quando eles iniciam a obra e param, e aí vão cuidar das suas próprias coisas, vão cuidar das suas casas, e aí vem o profeta Ageu e lembra a eles que eles têm uma prioridade em relação à casa do Senhor. Depois Assuero assume o trono sobre a Pérsia, é o período de Ester, de Mordecai. Veja que não são todos os judeus que saem do império persa agora, né, e voltam para Jerusalém. Tem muitos que ficam, e Ester está lá, né, o seu tio Mordecai. Aí vem Artaxerxes I, reinando sobre a Pérsia. Os judeus voltam para Jerusalém sob Esdras. Algum período depois, nós vamos ver que Esdras ele não aparece nesse começo da história, ele vai aparecer na história só no capítulo 7 do livro. E aí 3 meses de investigação, que é a parte final do livro de Esdras. Judeus voltam a Jerusalém sob Neemias. Aí um outro grupo vem com Neemias, que é usado por Deus para proteção da cidade com os muros. Os muros de Jerusalém são construídos. E Neemias vai à Babilônia e volta por volta ali do ano 433. Então, uma história aí de, sei lá, aproximadamente 100 anos aí, que abarca esses 2 livros, ok? Bom, o tema então dessa aula, Deus é soberano sobre a história e os corações. E a primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é que Deus age por meio dos poderosos. Observe aí no versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor, olha o que ele fez, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então, veja como Deus é soberano sobre a história, agindo por meio dos poderosos. Deus tem o coração dos reis nas suas mãos, e ele conduz conforme a sua própria vontade. Ciro não era um homem de Deus, propriamente dito, né? Pelo contrário, era um homem pagão, mas de alguma maneira que a Bíblia não se preocupa em explicar ou em detalhar, ele tem a clareza
de quem é o Deus, Criador dos céus e da terra, de quem é o seu povo e do que deve ser feito naquele momento. Talvez ele não tenha clareza total do que isso envolve, mas ele entende por providência de Deus que assim ele deve agir. Então veja, o Senhor despertou o espírito de Ciro para fazer isso, assim como ele pode despertar o coração, o espírito de quem quer que seja, para cumprir a sua vontade. Então Ciro, o rei da Pérsia, continua dizendo aí que ele ordenou que se proclamasse no reino esse decreto. E olha como ele começa o seu decreto dizendo: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Olha só, um rei pagão, mas que tem noção de que todo o poder que ele tem é dado por Deus. Deus lhe concedeu o domínio sobre os reinos da terra. Eu sempre me recordo, quando eu falo sobre esses assuntos, do livro de Daniel, do rei Nabucodonosor, que não teve essa mesma consciência inicialmente, e o Senhor Deus o humilhou, e o humilhou até que ele soubesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Então, o Senhor Deus, ele é soberano sobre a história, ele usa os poderosos. Então, ele encarregou, diz aí a continuação do versículo 2, ele encarregou de edificar um templo em Jerusalém. Ok? E olha só, ele convoca as pessoas para fazerem isso. Aqueles dentre vocês que foram do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém e edifique a casa do Senhor. Então ele está liberando as pessoas que eram escravos, pessoas que que estavam ali sob o seu domínio. Ele está liberando essas pessoas para voltarem, para irem para Judá e ali edificarem o templo. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, não importa, de todo esse reino, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens. Olha só, ele não só libera os judeus para voltarem, como ele fala para os que não são judeus, para que ajudem esses que vão voltar, com prata, com ouro, com bens, com gado, além de dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então ele providencia tudo, ele libera as pessoas, os judeus, e ele ordena que as pessoas ao redor, que conhecessem aqueles que iriam se dispor a voltar, que dessem a eles recursos voluntários para essa edificação. Isso faz lembrar muitos episódios, da história, mas acho que principalmente a saída do povo do Egito. Faraó faz a mesma coisa. As pessoas dali, Faraó não, mas as pessoas ali, os egípcios, eles queriam que os judeus, o povo de Israel, saísse o mais rapidamente possível, e eles davam tudo que eles podiam para que eles fossem embora. Tamanho era o temor, o medo em relação a Deus por conta das pragas que haviam sido colocadas ali sobre o Egito. Então, Ciro aqui ele está incentivando as pessoas a oferecerem recursos, dádivas, para que pudesse ser construído o templo em Jerusalém. Então, irmãos, Deus é soberano sobre a história e sobre os corações. Ele despertou o coração de Ciro, ele despertou o coração desse povo para voltar, e certamente ele despertou o coração de muitos a darem ofertas voluntárias, como a gente vai ver daqui a pouco. Essa questão de Ciro ainda é importante a gente observar. Deixe marcado esse texto. A gente pode ver lá no livro de Isaías. Embora o livro de Isaías esteja depois do livro de Esdras, nós temos aqui em Isaías um período anterior. Isaías 44,
versículo 28. Veja como o Senhor Deus se refere a Ciro. Lembrando, nesse momento, Ciro não era o rei da Pérsia, aqui em Isaías. Ele diz: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também a Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. Então Deus já tinha anunciado no passado que faria isso por meio de Ciro. No versículo 1 aí do capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Então Deus já anuncia ali a vinda de Ciro, que obviamente foi um instrumento de Deus, né, para a libertação do povo daquele cativeiro babilônico, agora persa, né, para retornar e reconstruir o templo em Jerusalém. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que Deus age por meio de líderes. Deus não só age por meio dos poderosos, mas também de líderes locais. Aí o versículo 5 diz assim: então, voltando a Esdras capítulo 1, então se levantaram os chefes de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, novamente aí, Deus despertando os espíritos, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Eu estou trocando a palavra espírito por coração, né? Para a gente não ter um entendimento equivocado. Quando fala que Deus despertou o espírito, Deus levantou aquela pessoa. Deus chamou aquela pessoa de forma particular, né? Despertou aquele coração para fazer determinada coisa. É isso que o texto está dizendo. Então eles se levantaram, os chefes das famílias, os sacerdotes, os levitas e muitos outros. Deus despertou eles para subirem e edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Então Deus usa líderes, Deus usa os chefes das famílias, né? Nós dependemos em alguma medida, sem dúvida, né, dos poderosos, daqueles que têm autoridade política, autoridade militar. Lembramos, claro, de presidente da República, de governadores, enfim, prefeitos, etc. É claro, a igreja, de alguma forma, está submetida sob os mandos e desmandos dessa gente. E Deus tem poder sobre esses corações. Mas Deus também age por meio de chefes de famílias, de pessoas que Ele desperta no contexto do seu povo. Gente comprometida a caminhar avante, levando e conduzindo o povo de Deus naquilo que deve ser feito. Então a gente não pode ficar esperando só pelos políticos, só pelos governantes. Deus levanta pessoas do nosso meio. Deus levanta pessoas da sua igreja, do seu povo, para conduzir a história, que é o que acontece aqui. Vire um pouquinho a página aí, no capítulo 2, olha o versículo 1, versículo 2, Esdras 2. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com, e aqui estão os líderes, os principais, Zorobabel, Jesua, Neemias, que não é o Neemias lá do próximo livro, tá? Seraías, Reelaías, Mordecai, que não é o tio de Esther, Bilsan, Mispar, Bigvail, Reum e Baaná. Então, esses são os cabeças, os principais, nesse primeiro momento de retorno. Tem outras expedições de retorno aí. Essa é a primeira, né? Então,
Então nós temos aqui alguns líderes. Primeiro é mencionado, veja, Zorobabel. Esse Zorobabel é que é mencionado lá no livro de Ageu, lá no livro de Zacarias, né? Zorobabel quem foi? Aí nós temos aqui no slide algumas descrições. Zorobabel é mencionado primeiro porque ele foi o governador de Judá depois de Sesbazar. Tá? Sesbazar, ele foi mencionado aqui em algum lugar. Foi mencionado no versículo 8. Depois a gente volta aqui. Tá? E Deus o chama de meu servo, lá em Ageu 2, 23. Deus chama Zorobabel de meu servo. Ele se encontra listado entre os descendentes de Davi. E, de modo mais importante, ele aparece na genealogia de Jesus. Então, ele é vamos dizer, o herdeiro do trono aqui nesse momento da história. É o Zorobabel. Quer dizer, Deus está mostrando, ao citar Zorobabel, que ele não desprezou a genealogia de Davi. Ele não esqueceu das promessas relacionadas à linhagem de Davi com relação ao trono. Ele vai ser aqui o governador de Judá nesse período. Outro que é mencionado na sequência, estou em Esdras 2:2, seguindo a sequência dos nomes, é Jesua. Jesua, filho de Josadaque. Ele é neto do último sumo sacerdote oficiante antes do exílio. Quer dizer, Deus preservou, além da linhagem de Davi, também a linhagem ali dos sacerdotes. Então, ele é herdeiro direto. Ele é o Josué, que aparece lá em Ageu, em Zacarias. Às vezes tem essas mudanças de nome no hebraico e a tradução reflete essas mudanças. Não significa que é outra pessoa necessariamente. Tá? Então, esse Jesua é o Josué, lá do livro de Ageu e de Zacarias, que é o nome hebraico de Jesus. Né? Yeshua é o nome grego, é a tradução desse Jesua em hebraico. Tá? Ele é o Josué, como eu já falei, a quem foi dado o sumo sacerdócio após o retorno. Então veja o compromisso de Deus em sustentar os padrões ali, o rei e o sacerdote. E o profeta vai ser o Esdras, aí, que a gente vai ver que Deus vai utilizar Esdras também nesse processo. Então, o tríplice sacerdócio aí sendo mantido, sendo sustentado, cada um cumprindo um papel e todos eles apontando ou continuando a apontar para os ofícios de Cristo Jesus, que é o perfeito rei, sacerdote e profeta. Na sequência da lista vem o Seraías, esse aí é o pai de Esdras. Ele aparece na lista de sacerdotes, lá de Neemias. Então, veja, Esdras não vem nessa lista, ele não está nessa lista aqui. Quem está é o pai dele, ele chega depois. Se você avançar um pouquinho aí no capítulo 7, versículo 1, diz assim: passadas estas coisas, no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías. Então, esse Seraías que está mencionado em Esdras 2:2 é o pai de Esdras. Esdras vai chegar depois. Depois que Ciro passar, vai vir Artaxerxes, sob o reinado de Artaxerxes, que vem, então, o Esdras para a Babilônia. Depois, na sequência da lista, vem o rei Elaías, que aparece com outro nome, Raamias, lá em Neemias, capítulo 7:7. E com outro nome ainda no livro apócrifo de Esdras, tem um apócrifo aí também, que quando a gente fala apócrifo é um livro que não é inspirado por Deus, com o nome de Resaías. Na sequência da lista vem o Mordecai. Mordecai é um nome associado a um deus babilônico, não é o Mordecai do livro de Esther. E o restante dos nomes, né, Bilsã, Mispar e assim por diante, nós não sabemos nada a respeito deles. Tá? Então veja, são líderes. Deus levanta líderes, pessoas do seu povo, para conduzir a história do seu povo. Ok?
E terceiro e último ponto aqui para a gente refletir. Deus é soberano sobre a história e os corações, agindo por meio dos poderosos, agindo por meio dos líderes e agindo também por meio de ofertas voluntárias. Volte ao capítulo 1, do versículo 6 em diante, diz o seguinte: todos os que moravam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata e de ouro, bens, gado, coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Tá? As pessoas que moravam perto destes judeus que estavam voltando para Jerusalém, eles se dispuseram a ajudar, se dispuseram a entregar recursos para que eles pudessem levar para Jerusalém. E mais, não só eles fizeram ofertas voluntárias, o próprio Ciro providenciou recursos. Olha só, também versículo 7, o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Lembra o livro de Daniel? Tem um episódio, né, dele utilizando, não sei se é ele ou é Dario, agora me falhou a memória, acho que é Dario. Belsazar. Então, ele pede para trazer, né, todas as taças e tal do templo, ali onde tem a escrita na parede. Quer dizer, então todos esses utensílios foram levados, estavam servindo, entre aspas, aí, a uma adoração pagã, e Ciro, consciente da sua missão, fala, olha, manda voltar tudo para lá, porque pertence à casa do Senhor. Então, ele entregou tudo isso. Versículo 8, o Ciro tirou esses utensílios da direção do tesoureiro, que os entregou a Sesbazar, príncipe de Judá, que depois foi sucedido imediatamente por Zorobabel, como eu já mencionei. Tá? E aí uma descrição numérica aí dos itens que foram levados. Tá certo? Eu não vou ler novamente aqui, mas o versículo 11 dá um total aí de 5.400 utensílios de ouro e de prata que foram levados da Pérsia, do Império Persa, para Jerusalém. Indo agora para o capítulo 2 novamente, nós já vimos os versículos 1 e 2, observe aí que do versículo 2 em diante, da parte B do versículo 2 ali, eis o número dos homens do povo de Israel. E aí começa uma lista enorme de pessoas. Veja a importância que os judeus davam ao rol de membros, né? Hoje muitas igrejas nem se preocupam com o rol de membros, mas é importante essa listagem. Para eles isso era muito importante. Deus mostra os seus desígnios e os seus compromissos de cumprir suas promessas, inclusive por meio de genealogias. Às vezes a gente despreza as genealogias, mas elas são importantes, especialmente para quem faz estudos mais aprofundados, né? Para perceber como Deus age na história. Genealogia não é um texto inútil. Leia esses textos nas suas devocionais também. Fica aí a dica, tá bom? Eu quero pular aqui para o versículo 68 mesmo, que diz o seguinte: alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata, 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo e cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo o Israel. Então, versículos 68 e 69 nos mostram aí que eles ofertaram com generosidade, conforme diz aí o versículo 69, segundo os seus recursos, né? E Deus age assim, por meio do levantamento de ofertas voluntárias, né? Lembram-se aí da construção do tabernáculo, o povo ainda estava no deserto, foi por meio desses recursos
das pessoas que eles puderam fazer a construção do tabernáculo, que era rústico, sim, era simples, muito simples mesmo, com panos e coisas dessa natureza, mas foi com ofertas voluntárias. Depois, no período de Davi, ainda estava presente o tabernáculo, uma estrutura simples, mas ele se preparou, ele tinha a intenção de edificar uma casa bonita, né, luxuosa para o Senhor. Deus não permitiu que ele fizesse, mas os recursos que ele arrecadou foram destinados para isso, e durante a construção do templo, sob a liderança de Salomão, nós temos ali o povo também trazendo ofertas, muitas ofertas voluntárias para aquela construção, né? E assim vai, né? Ao longo da história bíblica, muitos episódios em que são oferecidas ofertas voluntárias, e aqui é mais um deles, em que a gente percebe que eles se reuniram e dispuseram o coração a doar para aquela obra, para aquela construção. Tá? Se a gente observar Ageu, e já estamos caminhando já para o final, para a conclusão, mas vamos observar esse texto ainda rapidamente, em Ageu. Ageu está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Ageu capítulo 1. Depois a gente vai ver esse período, se é que a gente vai continuar os estudos em Esdras. Nós temos aqui Ageu capítulo 1. As pessoas diziam, versículo 2, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, este povo diz, olha o que o pessoal dizia, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída, porque eles foram para reconstruir e pararam, agora ainda não chegou a hora, não chegou a hora. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito, colheram pouco, comeram, mas não chegou para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para colocá-lo numa sacola furada. Então, eles tinham essa obrigação e eles se privaram disso. Embora antes desse episódio tivessem tido o espírito voluntário para doar muitas coisas, a obra parou. E o povo constantemente precisa ser despertado. É uma coisa impressionante, né? Como nós somos assim. Nós nos sentimos hoje animados, vamos fazer tal coisa. Aí passa um tempo, aquilo diminui. Aí tem que vir outro profeta para dizer, olha pessoal, agora é a hora. Todo mundo vai. Levanta todo mundo. E daqui a pouco desanima de novo, né? Então, é difícil. Imagina a paciência de Deus conosco, não é? Deus é muito paciente. E aí diz o versículo 12, que então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, veja esses dois nomes que eu acabei de mencionar, Ageu 1:12, e todo o remanescente do povo, eles atenderam a voz do Senhor seu Deus, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que lhes dissesse e tal, e assim por diante. Veja o versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e tal, e o espírito de todo o remanescente, veja aí, Ageu 1:14, e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos. Então esse compromisso de Deus, ou melhor, esse compromisso do povo com Deus, ele é volúvel, né? Ele, ora é mais intenso, ora é menos intenso, mas mesmo assim, Deus continua sendo soberano, Deus continua executando as suas obras no tempo devido, na hora certa, né? É um privilégio aqueles que têm o seu coração, o seu espírito despertado para trabalhar, para servir, para encabeçar essas missões que Deus nos concede. Então,
para a gente refletir, assim concluir a nossa aula, primeira pergunta: como você tem reconhecido a soberania de Deus na sua própria história? Pense aí, como que Deus vem conduzindo a sua história? Deus é soberano sobre a história. Que pessoas Deus utilizou, que poderosos, de repente, Deus utilizou para auxiliar em algumas coisas, né, ao longo da sua história. Uma outra pergunta, também importante, mais associada ao tema que nós estamos trabalhando, é essa: como você tem reconhecido a soberania de Deus na história desta igreja, da sua igreja? Na história da igreja de modo geral e na história desta igreja. Você tem percebido como Deus soberanamente tem conduzido essa história? A gente não pode fechar os olhos para o que Deus está fazendo no nosso tempo. Deus está trabalhando. Quais espíritos Deus tem despertado? Quais corações Deus tem despertado? Seja de pessoas importantes, entre aspas, poderosas, né? Ou pessoas como eu e como você, que podemos comandar nossas próprias famílias no cumprimento da missão de Deus no mundo. Você percebe isso? Uma outra pergunta: de que maneira você pode assumir uma liderança fiel e ativa naquilo que Deus tem chamado você para fazer? Como você pode colocar em prática aquilo que Deus tem te chamado para fazer? Como que você pode influenciar pessoas? Vejamos aqui, a gente acabou de ver Deus despertando os chefes das famílias, vocês homens. De que maneira nós, homens, podemos conduzir nossas famílias? Vocês, presbíteros, diáconos, líderes aqui nesta igreja, de que maneira vocês podem assumir essa liderança e influenciar pessoas na missão que Deus nos confiou para executar? E uma pergunta final: você está disposto a oferecer voluntariamente seus dons, seu tempo, seus recursos para a obra de Deus? Porque por vezes nós achamos que a igreja ela é como é que eu posso dizer? Que a igreja é uma empresa que existe para prestar um determinado serviço. Não tem engano maior do que esse. A igreja não paga salário para o pastor para que ele te ofereça um serviço. Não entra nessa categoria. Sequer pode ser chamado de salário o que o pastor recebe. Por quê? Porque a igreja é o trabalho de todos. Todos nós somos membros de uma igreja. E devemos colocar à disposição uns dos outros os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo, né? Então, quem são aqueles que estão tendo os corações despertados, né, para o exercício do ministério que Deus quer realizar na nossa igreja? E eu não me refiro somente à obra física que está ali sendo construída. Esse é só um detalhe. A gente arranca os cabelos, meus cabelos estão ficando cada vez mais brancos por causa daquilo, mas esse é só um detalhe da história. O mais importante é você e eu aqui, juntos, como igreja. Somos pedras vivas, assentados sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Esse edifício espiritual que é importante. No dia que fizemos o lançamento da pedra fundamental, eu falei sobre isso lá. Esse prédio aqui, que está sendo construído, vai ser novinho daqui a um tempo, um dia vai acabar. Vai virar outra coisa, quem sabe? O mais importante não é aquilo. Às vezes a gente acha que aquilo é o mais importante nesse momento da igreja. E não é. Nossa igreja é mais do que essas paredes. O espírito voluntário não é só de entregar dinheiro, o que é importante, sem dúvida, em determinados momentos. Mas que Deus desperte o espírito voluntário em cada um de nós para servirmos a igreja, cada um com seus dons e talentos, cada um com seu tempo, cada um à sua maneira, sem comparações,
sem cobranças, cada um servindo, com espírito de garçom. É assim que Deus vai abençoar a nossa igreja, né? Então fica para a gente refletir essas questões.